Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, que o amado Mestre Jesus nos envolva nessa tarde e noite, com seu carinho, com a sua misericórdia, a sua ternura, o seu amor e o seu perdão. Diversos males da humanidade são causados pela culpa tóxica e pela mágoa, quando não trabalhadas, não digeridas, não transformadas em aprendizados felizes. Em relação à culpa que trazemos, a culpa tóxica, que trazemos em relação a delitos, a equívocos que cometemos nesta ou em outras existências corpóreas, vários males são causados pela culpa não trabalhada. Dentre eles, a depressão, o distúrbio de ansiedade, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno afetivo bipolar e também diversos casos de perturbações espirituais obsessivas. Porque a culpa, assim como a mágoa, quando não trabalhadas, não digeridas, são grandes plugs, tomadas, que permitem a aproximação de entidades espirituais ainda inferiorizadas no mal e que desejam nos prejudicar. Em relação à mágoa que guardamos de equívocos que outros cometem para conosco, também quando não digerida, não trabalhada, sabidamente é causa de distúrbios vários, como, por exemplo, algumas doenças cardiovasculares. A mágoa, sabemos que é uma das causadoras do infarto, do acidente vascular cerebral, de alguns casos de câncer, perturbações digestivas, distúrbios mentais, psicológicos e também perturbações espirituais obsessivas. Assim sendo, a mágoa e a culpa tóxica são também fatores de risco para agravar a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, quando buscamos um profissional de saúde em que ele nos orienta que para termos saúde devemos cultivar bons hábitos de vida, como atividade física regular, dieta saudável, controle do diabetes, do colesterol, da pressão arterial, do peso, evitar o fumo, não exagerar no álcool. Assim como todos sabemos que precisamos e devemos controlar esses fatores de risco para obtermos saúde, devemos também trabalhar a culpa e a mágoa dentro de nós, porque estas com certeza causam e muitos males em nossas vidas. E isso, infelizmente, ainda não é conhecido de diversos profissionais que tratam desse assunto. Portanto, a culpa e a mágoa, essas duas faces que se contrapõem ao perdão, precisam ser reconhecidas, trabalhadas, digeridas e transformadas em aprendizados. O primeiro passo, então, assim como precisamos dosar no sangue o colesterol, a glicose, precisamos aferir a pressão arterial, também precisamos aferir dentro de nós quanto que existe de culpa tóxica e de mágoa. Primeiro, precisamos fazer o diagnóstico. Dentro do processo do conhecimento de si mesmo, olharmos para dentro de nós mesmos e tentarmos quantificar quanto que existe de culpa tóxica, quanto que existe de mágoa
e tentar entender se essas, quando achamos que elas não existem, se essas não estão escondidas, escamoteadas pelo ego em desalinho. Assim, olhando para dentro de nós mesmos e vendo o quanto que existe de culpa e de mágoa, temos uma ideia do quanto precisamos trabalhá-las. E trabalhar a culpa e a mágoa significa enveredarmos pelo caminho libertador do perdão. O caminho para tratarmos esses dois sentimentos que tanto nos prejudicam, que tanto nos fazem mal, é o caminho do perdão. O perdão, como o termo já diz, é um caminho, não é uma situação pontual. O perdão é também um porto de chegada, mas fundamentalmente ele é um caminho a ser percorrido. É um modo de viver, um modo de vida que devemos todos segui-lo, se queremos ter saúde física, mental, espiritual, se queremos encontrar a paz que tanto necessitamos. Então, o perdão, ele é um caminho que ele é percorrido ao longo de toda a nós, que deve ser percorrido ao longo de toda a nossa existência, essa e as futuras. Mas, ele sendo então um caminho, precisamos entendê-lo um pouco mais. O que é o perdão? O que vem a ser o perdão? Muitos ainda desconhecem o real significado dessa palavra. Muitos acreditam o perdão como uma coisa muito transcendente, muito acima de nossas capacidades, atributo apenas dos santos, dos espíritos puros. Outros banalizam o perdão, achando que ele é apenas um jogo de palavras, ditas da boca para fora, em que o coração não toma parte. Alberto Almeida, nosso querido colega, médico, homeopata, terapeuta, transpessoal, residente na espírita, residente na cidade de Belém do Pará, orador espírita, que a maioria de nós conhecemos, escreveu um livro intitulado O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Então, a maioria da nossa fala de hoje foi tirada nesse livro, o qual eu recomendo a todos que se interessam por esse assunto. Então, ele começa a dizer que o perdão não é para os arcanjos, porque esses já se iluminaram através do perdão. Nem tampouco o perdão é algo simples que conseguimos da noite para o dia, apenas dizendo da boca para fora, sem que o coração e a consciência não tomem parte. O perdão é um caminho, é uma trajetória que dura 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 década, 1 vida, muitas vidas. Dependendo da gravidade da falta, dependendo da nossa capacidade de amar e da nossa vontade de perdoar. Alberto nos explica nesse livro que o amor é o substrato para o perdão. O amor é a matéria-prima para o perdão. E o auto-perdão é o chamamento básico, o perdão a nós mesmos é o chamamento básico para todos aqueles que desejamos enveredar por esse caminho libertador do perdão. A definição do termo perdão, ele vem do latim, significa perdonare. Per é um prefixo que quer dizer total, completo, e donare, doação. Então, perdoar, doar por completo, por inteiro. Assim como as palavras pernoitar significa passar uma noite toda completa, e a palavra percurso significa percorrer um trajeto na sua totalidade. A palavra perdão significa doar-se
totalmente, integralmente, doar-se um pouco mais, amar além do requisitado, além da demanda exigida. E isso vai levar dias, horas, anos, semanas, décadas, uma ou mais encarnações. Mas esse caminho, ele é inadiável, intransferível, e que nós precisamos começar a entender sobre o perdão. Essa definição, então, indica que o amor é o caminho, o amor é o substrato para o perdão. Quem mais ama, mais tem capacidade para perdoar a si mesmo e ao outro. Quem ama pouco, tem menos capacidade para perdoar. Alberto sugere para nós, nesse livro, que precisamos aprender a fazer exercícios de amor, exercícios de perdão. Ao longo do dia, por exemplo, nas pequenas coisas, quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém pisa no nosso pé, numa lotação, quando alguém nos ofende, alguma coisa pequena, vamos treinando esse perdão para quando surgir uma grande situação, por exemplo, uma traição de um ente querido, um abandono, uma doença grave, uma agressão severa a um ente tão amado, uma ofensa, uma calúnia partida de um coração querido, precisamos ter quantidade de amor dentro de nós para realizarmos o perdão. E lembrando que ele não é trajetória quando em situações mais graves, ele não é trajetória de um dia, ele é um esforço contínuo em que devemos investir todos os nossos esforços para a concretização do perdão, dia a dia, rogando a Deus, pedindo a Ele que nos dê força, que nos mostre o caminho, lendo os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita que tanto fala sobre o perdão, entendendo que ele é um processo, é uma virtude a ser adquirida. Ele é também um porto de chegada, mas antes de tudo ele é um caminho. O mais importante do perdão não é chegar, e sim ir construindo dia a dia essa postura de perdoar a si mesmo e ao outro. A culpa tóxica, ela ocorre quando nós não perdoamos a nós mesmos, aos nossos equívocos que cometemos. Ela decorre do orgulho de não nos aceitarmos ainda como seres imperfeitos que somos. E a mágoa, ela ocorre quando não perdoamos o outro. Também decorrente do orgulho de não aceitar que o outro erre para conosco. E Jesus, em várias passagens de seu evangelho de amor e de redenção, nos convidou ao perdão. Todos nós aqui fazemos, pelo menos uma vez ao dia, a oração dominical, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E nessa oração, Jesus nos ensina que devemos orar assim: perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos aos nossos defensores, nos mostrando que temos muitas dívidas, que temos muitos erros, equívocos e que precisam do perdão nosso e do Pai, mas acima de tudo, de nós mesmos, de nossa consciência, mas que também devemos perdoar o outro, porque como precisamos do perdão da nossa consciência e do outro, precisamos também perdoar os outros. Assim, o caminho do perdão, ele é tão
importante como o pão diário. Então podemos, assim como no Pai Nosso, Jesus fala: Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas na medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos então buscar o perdão nosso de cada dia. Esse caminho do perdão a nós mesmos e ao outro, ele é tão importante quanto a busca do perdão, do pão de cada dia. Então podemos fazer esse trocadilho e chamá-lo o perdão nosso de cada dia, fundamental para que a gente encontre a nossa paz, a nossa libertação. Naquela passagem narrada do Evangelho de Mateus, que Jesus nos convida: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregues ao juiz e este não te entregues ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão. Porque amém vos digo que não sairás de lá até que houverdes pago o último ceitil. Vamos analisar um pouquinho essa frase do reconcilia-te com o teu adversário. Primeiro, Jesus nos convida o reconcilia-te. Reconcilia-te contigo mesmo. Então, a primeira proposta é reconciliarmos conosco mesmo, através do auto perdão. Então, nessa primeiro movimento do reconcilia-te, devemos olhar para dentro de nós mesmos com amor e buscar reconciliarmos-nos com nossos erros, os nossos equívocos, porque isso é chamado auto-perdão, porque muito frequentemente, somos muito severos para conosco, não nos perdoamos de nossos erros, de nossos equívocos. Aqui vem o convite exarado em Evangelho segundo o Espiritismo e também em A Obra O Céu e o Inferno, em que Kardec propõe os três passos em que devemos realizar no caminho do perdão: o arrependimento, a expiação e a reparação. Dentro desses 3 passos, quando erramos, o primeiro passo que devemos seguir é o arrependimento. O que é arrepender-se? É primeiro identificar o erro. Pô, realmente eu errei. E agora, o que fazer? Em seguida, responsabilizar-se pelo erro. Bom, errei, assumo a responsabilidade, a expiação. Então, primeiro eu identifico que eu errei. Identifico que aquilo é uma verdade, eu realmente me equivoquei e me arrependo com isso. Em seguida, eu parto para a expiação. O que é expiação? É eu me responsabilizar pelos atos e não delegá-lo a outrem. Achar que a culpa é do outro, transferir a culpa para o outro, ou então para a má sorte, para o azar, para a inveja do outro, não. Responsabilizar pelos meus equívocos. E também a expiação significa sofrer a dor do erro. Então eu vou sentir a dor daquele erro, eu me arrependo, sinto e choro a dor do erro, e me responsabilizo pelo erro. E a seguir, parto para a reparação do erro. Então, esses 3 passos, arrependimento, expiação e reparação, é o caminho que devemos seguir para a conquista do perdão, a nós e ao outro. Então, primeiro é perdão a nós, ainda não chegamos no perdão ao outro, porque sempre quando falamos em perdão, achamos que é sempre perdão ao outro, mas não, primeiro é perdão a nós mesmos, olhar o nosso erro, errei, assumir que errou, não transferir para o outro. Eu errei porque a minha esposa fez isso, eu errei porque o meu patrão foi assim, errei porque fulano agiu assim. Não, eu errei, foi falha minha, assumo esse erro, mas por outro lado, não vou ficar preso no remorso e na culpa tóxica. Lembrar que a culpa, ela me prende, me trava
A culpa e o remorso me prendem, me travam, impedem de eu seguir adiante. E se eu fico cultivando, eu tenho depressão, ansiedade e várias outras doenças que trazem mal para mim. Fico angustiado, impede-me de ser feliz. Então, eu assumo a postura do erro, assumo o erro, me responsabilizo pelo erro e vou buscar repará-lo. Choro pelo erro, porque é importante o choro. O choro é importante porque ele é uma catarse, ele ajuda a lavar a culpa, mas não vou ficar detido no erro, porque é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente não assume o erro, a gente transfere o erro para o outro e fica, essa é uma postura do ego, né? É um movimento de escamoteamento do ego, são as posturas do ego de esconder os nossos equívocos. Então muitas vezes a gente não assume, mas às vezes a gente assume e se culpa em demasia. Não, a gente assume o erro, busca, sofre, chora com ele e busca a reparação. Então essa é a postura do auto-perdão que devemos buscar. E aqui também entra aquela passagem famosa de Jesus com a mulher adúltera, aquela mulher que foi pega em adultério, lá na época de Jesus. E a lei de Moisés mandava que a mulher que era surpreendida em adultério fosse apedrejada em praça pública. Então tinha várias pessoas na praça pública e aquela mulher no meio. Todos já estavam com a pedra na mão. E vieram interrogar a Jesus: mestre, essa mulher, para o tentar. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei manda que apedrejemos ela. O que o senhor acha? Aí Jesus abaixou e ficou escrevendo sobre a terra e não respondeu nada. E eles continuaram a perguntar a Jesus: mas o que o senhor acha disso? Jesus levantou e disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou e continuou escrevendo sobre a terra. E assim foram saindo um por um, os mais velhos primeiro, porque tinham mais pecado, tinham mais erros a serem reparados. E ao final, ficou só Jesus e a mulher. E ele se levantou, olhou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Eles foram embora? Sim, Senhor. Eles foram. Ninguém te condenou? Ela disse: não. E ele respondeu: pois eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, mostrando para nós que essa é a postura que a gente deve assumir para conquistar o auto-perdão. Ninguém te condenou, mas eu também não te condeno. É Jesus falando para a mulher adúltera, mas ele estava falando para nós, que precisamos muito do perdão dele. E ele diz assim para nós quando a gente se equivoca: eu também não te condeno. Vai, levanta, caminha, busque acertar, busque fazer diferente da próxima vez. Não torne a pecar, não torne a errar o alvo. A palavra pecado, ela vem do grego, é um termo grego chamado amartia, que significa errar o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Quando nós pecamos, é que nós erramos o alvo, tentando acertar, tentando encontrar o caminho para ser feliz, a gente erra o alvo. Isso é pecar. Pecar é errar o alvo. E nós fazemos isso muito ainda, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Quando Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes eu precisarei perdoar o meu irmão quando este pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes, 7 vezes cada erro. Então, Jesus estava ensinando para Pedro que a gente deveria perdoar indefinidamente todos os erros que cometessem para conosco, mas também como a verdade ela tem mão dupla, ele estava nos convidando a nos
perdoarmos também, indefinidas vezes, quantas vezes forem necessárias. Porque assim como o outro erra 70 vezes, 7 vezes para comigo, eu também erro 70 vezes, 7 vezes para com o outro. Então eu preciso me perdoar de todos esses erros e também preciso que o outro me perdoe. Então, nesse caminho do auto-perdão, lembrar sempre que Jesus disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Tem uma frase muito bonita dessa passagem de Jesus, que eu não me lembro se é de Amélia Rodrigues ou de Joana, eu não lembro o espírito que disse, mas que fala assim, que naquele momento ficaram só Jesus e a mulher, ficaram só uma grande miséria a mulher e uma grande misericórdia o Cristo. Então Jesus deu-nos o maior exemplo de misericórdia já relatado na história da humanidade. Ele, que era o Espírito puro por excelência, poderia naquele momento ter condenado aquela mulher, poderia naquele momento ter dito palavras reprocháveis, de ofensa, rebaixando-a ainda mais, ela que se sentia profundamente culpada, envergonhada, achando que não tinha mais volta, ela se achando morta fisicamente porque seria apedrejada, mas também psicologicamente, emocionalmente, porque se sentia muito envergonhada do delito que ela havia cometido. Então Jesus, que poderia ter acusado ela, não, deu-nos o exemplo de misericórdia maior. A grande miséria, a mulher, e a grande misericórdia, o Cristo amado. Então, ensinando para nós como a gente deve agir para com o outro e para conosco mesmo. Então, quando errarmos, agimos com misericórdia para conosco mesmo, olhando para dentro de nós mesmos, entendermos que somos espíritos ainda imperfeitos, ainda em fase de evolução para a plenitude, para a angelitude que nos reserva a todos nós. E que nessa trajetória nós erramos várias vezes, vamos aprendendo com nossos erros. Então, quando errarmos, nos perdoarmos. Lembrar aqui que perdão não é conivência com o erro. Não adianta eu me perdoar, eu já me perdoei e continuo errando a mesma coisa. Isso aqui eu já me perdoei e erro de novo. Não, isso não é perdão. Porque perdão, lembre-se, é uma atitude íntima para dentro do nosso coração, não é algo da boca para fora. Não é falar, isso aqui eu já me perdoei e continuo errando. Tem um vício, tem um defeito que vai errando, eu me perdoei e erro. Não, isso não é o perdão que Jesus ensinou. É olhar para dentro de nós, aceitar, cultivar a culpa, cultivar o cultivo das emoções. O Marlon Reikdal, aquele psicólogo espírita de Curitiba que esteve aqui há pouco tempo, ele tem um livro chamado Cultivo das Emoções, que ele fala disso. Precisamos aprender a cultivar a culpa e a mágoa dentro de nós para digeri-las, trabalhá-las, transformá-las em aprendizados felizes. Então, quando errarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e aceitarmos-nos como espíritos imperfeitos que ainda somos, e não ficar cultivando a culpa tóxica. Como Jesus agiu de misericórdia para com a mulher, nós vamos agir com misericórdia para conosco mesmos. Porém, lembrar da segunda advertência de Jesus: eu também não te condeno, vai, caminha, mas não tornes a pecar, não torne a errar o alvo. Eu me perdoo do meu equívoco, mas eu vou fazer todos os esforços a não errar mais, porque errar o alvo é que traz sofrimento. Todos os sofrimentos que temos na vida são em decorrência de que erramos o alvo em situações anteriores, seja nesta ou em outras encarnações. Então eu me perdoo do erro, eu me arrependo, eu expio, eu sofro, eu choro do meu erro, dei algum
equívoco de soma financeira, desviei algum dinheiro de algum lugar, eu vou repor. Se eu lesei alguém financeiramente, eu vou repor. Se eu ofendi moralmente, eu vou pedir perdão, eu vou tentar reparar. Se eu construí uma situação equivocada, eu vou tentar reconstruir da forma correta, mas acima de tudo, eu vou buscar não mais errar o alvo, porque é errar o alvo que me traz sofrimento. Então, esse é o auto perdão, é a base para toda essa construção do perdão. E lembrar que o auto perdão, ele é a atitude íntima que só cabe a nós. O outro não precisa nem saber que eu estou fazendo isso. Quando eu ofendi alguém, eu vou primeiro me auto-perdoar, eu vou primeiro me trabalhar sem que o outro saiba, para posteriormente eu buscar o perdão do outro, a reparação direta com o outro. E ainda nesse caminho do auto perdão, Alberto nos ensina que devemos nos alinhar com o nosso Cristo interno. O que é isso, Mauro? Alinhar-se com o Cristo interno é buscar o contato com a essência divina que somos, o Deus em letra minúscula que existe dentro de cada um de nós, a centelha etérea, o eu superior, o espírito imortal que existe dentro de nós. Então, alinharmos com o nosso Cristo interno significa olhar para dentro de nós e vermos que a gente tem essa chama divina. Quando Jesus falou, sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele estava nos dizendo que nós temos essa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e superarmos as nossas adversidades de acordo com essa força que temos dentro de nós. Olhar para dentro de nós com amor, com ternura, com compaixão e vendo o quanto somos pessoas boas em essência, o quanto temos de bom dentro de nós. E esse bom precisa frutificar, ele precisa crescer, florescer e frutificar. Então isso é alinhar-se com o Cristo interno, fazer com que o Cristo interno supere o ego, que é a nossa personalidade, na maioria das vezes doentia, a personalidade egóica, do egoísta, orgulhosa, que ainda há dentro de todos nós. Fazendo então a busca, olhando para dentro de nós do auto perdão, vamos arrependendo, reparando e expiando os nossos equívocos. Esse trabalho, então, é um trabalho que não depende do outro, ele é individual e intransferível. E precisamos de muito amor para conosco para realizar esse processo. E concluído esse processo de auto-perdão, vamos em direção ao outro, buscando reparar o equívoco com o outro. E aí sim, o segundo movimento busca, se fomos nós quem ofendemos, vamos pedir perdão, vamos reparar o equívoco. Se foi o outro que nos ofendeu, vamos perdoá-lo. E vamos buscar a aproximação dentro das possibilidades. Mas, nesse momento, nós precisamos, então, para concluir a jornada completa do perdão, precisamos da participação, da colaboração do outro. É um trabalho a dois, um trabalho solidário. Porém, se o outro não aceitar, se ele não estiver ainda preparado para me acolher, aceitar o meu pedido de perdão, então como deve ser a nossa postura? De revolta? Não. De aceitação. Devemos aceitar, porque o outro tem o seu livre-arbítrio. Eu tenho a responsabilidade de me perdoar e de perdoar o outro, mas eu não posso exigir do outro que me perdoe. Não posso. Esse é um trabalho dele. Eu estou concluindo o meu trabalho, mas se ele ainda não concluiu dele, eu vou ter paciência, tranquilidade, ficar em paz, da consciência que fica em paz,
porque concluiu o trabalho íntimo de auto-perdão e de perdão ao outro. Então, aquilo que cabe ao outro, só cabe a ele. Vocês percebem, gente, que nós, nesse processo, não é fundamental a participação do outro, porque o outro pode não estar na mesma sintonia. Todo esse processo que eu gastei muita energia olhando para dentro de mim mesmo, me auto-perdoando, orando, pedindo a Deus que me desse força, buscando entender o outro como um irmão, que assim como eu sou cheio de defeito, ele também é. Assim como eu erro muito, ele também erra. Assim como eu sou filho de Deus, ele também é. Então eu vou olhando para ele com compaixão, com ternura. E vou vendo que se ele errou, algum motivo teve, vou ter, como ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Há uma mensagem lá que nos ensina que sempre quando a gente está magoado com o outro, porque o outro nos ofendeu, nós devemos parar para pensar se não fomos nós quem não iniciamos a desavença, porque às vezes foi uma palavra que eu disse há um tempo atrás, foi algo que eu fiz que eu nem me lembro direito, mas que o outro ficou magoado e agora ele retribuiu a ofensa. Então, às vezes, muitas vezes isso acontece, fui eu que iniciei essa desavença e agora eu não perdoo o outro. Então eu vou olhando o outro com ternura, com amor, com compaixão, com misericórdia, como Jesus olhou para a mulher adúltera. E assim, lembrar que ele disse também, quem que disse para aqueles que iam apedrejá-la? Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Será que eu sou isento de pecado para não perdoar o outro? Será que eu também nunca errei o alvo para não perdoar o outro? Então, eu agindo dessa forma, eu vou entendendo o outro, e isso me ajuda a perdoá-lo. Mas às vezes ele não fez, e isso com frequência ocorre, ele não fez todo esse trabalho, ele ainda não se despertou para a importância do perdão. Então, se ele não aceitar o meu perdão, eu guardo a minha consciência em paz, vou ter paciência, tranquilidade e seguir em frente no caminho do bem. E o dia que ele vir me procurar, se eu tiver, ou então que eu tiver uma nova oportunidade de procurá-lo, eu vou procurá-lo e, se Deus quiser, nós vamos conseguir desatar os nossos nós. Lembrando que Jesus ensinou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, quer dizer, reconcilia-te agora, nessa encarnação, reconcilie-te primeiro contigo mesmo, depois busque o outro. Falando um pouco da misericórdia, Alberto fala da misericórdia como sendo a mãe do perdão. E o que é misericórdia? Misericórdia é a arte de sentir a vida pela via profunda do coração, do sentimento. É a arte de olhar o outro com ternura, com compaixão, com indulgência, com misericórdia. É a arte de entender o outro, tentar entender o outro no seu momento. Se ele me ofendeu, se ele me magoou, se ele me caluniou, se eu não fiz nada para merecer isso, se ele me abandonou, ou me traiu, ou me roubou, ou me lesou, ou me agrediu moralmente ou fisicamente, se eu não fiz nada para merecer isso nessa encarnação, algum motivo tem, alguma coisa está dentro dele, que está deixando ele perturbado, doente moralmente. Então, todas as vezes que alguém nos ofende, nos calunia, nos rouba, nos trai, nos abandona, ele está doente. E o doente, o que ele precisa? Ele precisa que eu guarde raiva, mágoa, ódio, desejo de vingança. Ele precisa que eu também o ofenda, que eu saia falando mal dele? Não, ele precisa da minha misericórdia. Isso é misericórdia. Eu olhar a vida, eu olhar as situações da vida pelo coração, pelo sentimento, entender que ele errou, mas ele é um ser como eu também já errei. Se ele está doente, eu também
se eu não estiver doente agora, mas eu já tive doente no passado. E doente, o que ele precisa? Ele precisa de ajuda, de oração, de amparo, de carinho, de ternura. Jesus nos ensinou que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, esse que me ofendeu é o maior de todos os doentes. Até porque se ele continua ofendendo, se ele continua fazendo mal, ele é o maior de todos os doentes, porque ele é doente da alma. Mas Mauro, ele não é doente, ele está saudável, forte, bonito. Não, mas ele está doente da alma. Ele está equivocado quanto às leis de Deus. Então, se ele está doente da alma, eu preciso olhá-lo com misericórdia, com compaixão. O apóstolo Paulo dizia aquela frase tão bela, que ele falava assim: quando teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, desenvolver essa misericórdia, essa capacidade que vem junto com a compaixão é a filha dileta da misericórdia, assim como o perdão. A misericórdia, ela me convida a olhar o outro com olhos bons. Ele me ofendeu? Vamos seguir em frente. Ele precisa de ajuda, que Deus abençoe ele, que ele seja feliz. Eu vou seguir meu caminho. O perdão, como o Vaninho leu naquela mensagem da Amélia Rodrigues, ele liberta aquele que perdoa. E ele possibilita que o outro se renove. O perdão renova quem ofendeu e liberta o ofendido. Porém, se eu guardo mágoa, eu também fico doente. Então, se ele me ofendeu, o doente é ele. Se eu perdoo, ou pelo menos realizo esforços no caminho do perdão, se eu ainda não tenho a capacidade de perdoar, se eu não tenho cota de amor necessária para perdoar, eu vou fazer esforço, eu vou orar, eu vou pedir a Deus que me dê força para que eu consiga perdoar. Eu vou fazer a trajetória do perdão, pelo menos me esforçar para perdoar, mas entendê-lo como um doente. E o doente precisa de ajuda, olhá-lo com misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia. Vocês imaginam, quando a gente ofende alguém, não é tão ruim? Quando a gente erra, a gente não fica envergonhado? A gente não precisa que o outro nos perdoe. É tão ruim, dói o coração fica apertado, fica dolorido, porque nós erramos, a gente fica envergonhado. Então, quando o outro erra, é a mesma coisa. Se eu erro, vou e peço perdão, e o outro aceita o meu perdão, eu ainda não reparei o perdão perante a consciência cósmica, mas o fato de que o outro me perdoou, do que o outro entendeu, e pelo menos me dá força para que eu possa reparar esse erro, como Jesus fez com a mulher adúltera. Agora, quando o outro nos condena, põe o dedo na nossa ferida, é muito duro, a gente fica mais envergonhado, é mais difícil ainda perdoar. Então, quando o outro errar para conosco, nós vamos ser aquele que age com misericórdia para com ele. Isso aí apaga a falta dele? Não apaga. Esse é outro equívoco que a gente tem. Às vezes nós não perdoamos porque nós falamos, e isso é orgulho. Nós não perdoamos porque nós falamos, ele não merece o meu perdão. Eu não perdoo porque ele não merece, eu não devia ter feito, porque eu não merecia isso. Eu não fiz nada para ele, ele não devia ter feito isso comigo. Então eu acho que ele não merece, por isso que eu não perdoo. Mas na realidade, perdoar é uma atitude de misericórdia. Então, se ele errou para comigo, ele vai precisar reparar, não diretamente para comigo, mas para com a vida, para com sua própria consciência e a consciência cósmica. Ele não precisa que eu me coloque na posição de juiz para acusá-lo. A sua própria consciência, um dia, se não estiver acusando agora, um dia vai acusá-lo. E essa consciência de culpa vai fazer com que ele precise reparar esse dano, esse delito que ele cometeu para comigo. Então, eu não preciso guardar mágoa dele, porque se eu guardo mágoa, são dois doentes. Antes era um, agora são dois. Porque aquele que se sente magoado
também vai precisar reparar perante a consciência própria e a consciência cósmica. Então fica esse convite para nós, lembrar sempre da misericórdia para com o outro. Tem uma frase muito bonita que Jesus diz numa passagem narrada por Amélia Rodrigues, que ele fala assim: não há crime imperdoável, assim mágoas exageradas. É isso que acontece. Então, todos os delitos, eles têm perdão. Todos os delitos têm possibilidade de recuperação. Basta que a pessoa queira. Mas existem sim mágoas exageradas. Então, sempre lembrar: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada A Indulgência. E eles, se a gente for ler no dicionário indulgência, a indulgência também é irmã do perdão e filha da misericórdia. A indulgência é aquela qualidade, aquela virtude que faz com que nós desculpemos a falta do outro, para que a gente olhe para com o outro com olhos de amor. É aquela parte que diz assim: hipócrita, que Jesus diz assim: hipócritas, vós vedes o argueiro no olho do outro e não vês a trave no seu. Argueiro é cisco. Nós temos aquele hábito, aquele mau hábito, aquele vício de olhar o defeitinho pequeno do outro, mas não vemos o defeito grande que existe dentro de nós. E a indulgência é o oposto disso. A indulgência é sermos severos para conosco, no sentido de nos analisarmos e buscarmos reparar os nossos equívocos, corrigir nossos vícios, nossos defeitos e transformá-los em virtudes, em qualidades. Isso é indulgência. E, ao mesmo tempo, olhar para o defeito do outro com olhos de amor. Não ressaltar o defeito do outro, desculpar, mas não ser conivente. A indulgência não significa ser tolo, bobo, estar sempre conivente com o erro do outro, não. Se ele errou, ele vai precisar reparar. Então eu não vou anuir com o erro dele, mas eu vou compreendê-lo, que ele ainda é um espírito em evolução, assim como eu. Ainda é um espírito imperfeito. Então eu vou olhar para esse equívoco dele e não vou sair comentando com os outros. Se eu tiver oportunidade, eu vou chamá-lo num canto com amor, vou me encher de compaixão, de ternura e de misericórdia e de amor, e vou chamá-lo num canto para que ele possa, eu vou comentar com ele: ó, meu amigo, isso que você está fazendo, e você sabe que eu gosto muito de ti, isso que você está fazendo não é legal, por isso, mas entre eu e ele, e não sair comentando, e não comentar a falta do outro com o intuito de denegrir a sua imagem, de colocar o dedo na sua ferida, não, porque isso é falta de caridade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga aos benfeitores espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, lembrar que um dos lemas chaves do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, sem caridade não tem salvação. Sem caridade, nós não encontramos a nossa paz que a gente tanto busca. Mas quando perguntam, a maioria das pessoas, o que significa caridade, na sua opinião? A grande maioria vai responder: doar coisas, ajudar os mais necessitados, doar alimentos, remédios, roupas, cesta básica, ajudar com recursos materiais aqueles mais necessitados. Isso é caridade? Também é só uma parte da caridade, mas a caridade, ela é muito maior que isso. E Allan Kardec, sabendo disso, ele interrogou aos benfeitores espirituais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os benfeitores responderam: 3 itens: benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha o perdão e a indulgência dentro de 2 itens. Então, a caridade material, ela entra no primeiro item, benevolência para com todos. Agir para com todos com bondade, não só ajudando materialmente, mas sendo amável, gentil, paciente, tolerante, caridoso. Isso é benevolência, agir com benevolência, com bondade para com todos, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, ajudando o outro na medida das nossas forças. Isso é o primeiro item, benevolência para com todos. O segundo item, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, desculpar as imperfeições alheias, entender as imperfeições alheias, assim como eu preciso que o outro também entenda as minhas imperfeições. Então isso é indulgência. Eu não estou passando a mão na cabeça dele, sendo conivente com os seus erros, seus crimes, não, de forma alguma. Eu estou sendo indulgente para com os erros dele e também indulgência para comigo. Faz parte do alto perdão. Ser indulgente, não ser tão severo, rigoroso para com o outro, mas também para comigo. Para com os erros do outro, mas também para com os meus erros, os meus equívocos. E o terceiro item da definição de caridade, o perdão das ofensas. Olha como o perdão é importante, gente. Por isso que Jesus falou do perdão várias e várias e várias vezes. Porque sem perdão nós não encontramos a paz que a gente tanto busca. Então, lembrar que não há crime imperdoável, mas assim mágoas exageradas. Então, que a gente não releve, que a gente releve as situações. Não guardemos, não levemos tudo a ferro e fogo quando o outro nos ofende, às vezes por pequenas coisas. As grandes discussões começam por pequenas coisas. O que termina casamento? São as grandes coisas? Não, são as pequeninas mágoas, pequeninas ofensas que o marido faz e a mulher fica ofendida, fica magoada. A mulher faz ou diz e o marido fica magoado. E aí são gotinhas que vão caindo no copo, caindo, e os cônjuges não vão trabalhando isso, vão se ficando magoados um com outros, pequeninas mágoas que vão alfinetando, que vão ferindo, que vão enchendo o copo, e de repente o copo está cheio, a hora que caiu uma gotinha transborda e o casal se separa. É isso que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque não se perdoa. Pequeninas coisas. Então que a gente aprenda a perdoar nas pequeninas coisas, para quando acontecer uma grande coisa, nós termos recursos para perdoarmos. Nós temos cota de amor, quantidade de amor suficiente para perdoarmos. Então, vamos relevando. Não é que eu vou passar a mão na cabeça com os equívocos, com os vícios de meu marido, de minha esposa, não é isso. Mas vamos relevando, vamos treinando esses pequenos perdões, lembrando sempre de Jesus. Mas assim, ela está fazendo isso comigo, mas eu também faço muita coisa que não é legal para com ela. Entender sempre o lado do outro. Quando os casamentos terminam, porque as pessoas veem só o seu lado, ela só vê o erro do outro, mas não entende o erro dela, não se pergunta, mas o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, né? E assim também nas diversas relações humanas. Então fica esse convite para que a gente vai treinando, trabalhar essas mágoas, essas coisas pequenas que vão acontecendo na nossa vida, mágoas conosco mesmo, que é a culpa, o remorso, mágoas com o outro, que se transformam em rancor, ódio, ressentimento, desejo de vingança. Todos esses sentimentos que nos trazem muitas doenças. Acreditem nisso, gente. Todas as vezes que a gente guarda a mágoa, nós guardamos lixo mental. Joana de Ângeles fala isso. Todas as vezes que você guarda a mágoa, você guarda lixo mental. Então, reaja à mágoa. Todas as vezes que você guarda culpa tóxica, você guarda lixo mental. É um veneno que você está ingerindo. Quando eu ficar magoado, o outro me ofendeu. Eu tenho a opção de me magoar ou não. Se eu me magoo, é a mesma coisa que ter um copo de veneno aqui.
E eu tenho opção, vou tomar ou não. Eu posso seguir em frente e não tomar o veneno. Estou livre dos efeitos deletérios do veneno. A mesma coisa quando o outro me ofende, eu tenho a opção de ficar magoado ou não. Se eu fico magoado, eu tomei veneno. E se eu não trabalho essa mágoa, ela vai se transformando em raiva, e aí já vai os sentimentos mais intensos: raiva, ressentimento, desejo de vingança, ódio, muitas vezes partindo para um homicídio. Lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso próprio ressentimento. Então, quando começarmos a sentir mágoa, ressentimento, vamos trabalhar. Não é pecado sentir mágoa, a gente fica, na hora que alguém nos fere, a gente fica magoado um pouquinho. Que essa mágoa seja apenas para que a gente trabalhe, trabalhe e transforme, para a gente digerir essa mágoa e transformá-la num aprendizado feliz, e não ficar cultivando. Entendeu? Não é que é pecado ficar magoado. A pessoa te ofendeu, te caluniou, na hora a gente fica, realmente nós somos humanos ainda, espíritos imperfeitos. O dia que formos espíritos puros, não vamos ficar magoados em nenhum momento. Mas agora a gente sente aquela mágoa inicial. Mas a partir do momento que eu senti, ou aquela culpa, a partir do momento que eu senti, eu vou trabalhando, eu vou orando, eu vou pedindo a Deus, eu vou cultivando essas emoções deletérias e não deixar que elas se tornem venenos que trazem doenças para nós. Vocês perceberam que isso é tão... Por isso que Jesus bateu tanto na tecla da importância do perdão, porque ele sabia que se a gente não perdoasse, a gente ia sofrer, e é o que acontece. Nós sofremos e muito, porque a gente não nos perdoa e a gente não perdoa o outro. Então, quando sentirmos mágoa, quando sentirmos culpa, vamos trabalhar, acolher, cultivar essas emoções, para que a gente não deixe que elas se transformem nos seus rancores, nos seus remorsos, e que esses não tragam doenças físicas, psicológicas ou emocionais para nós. Para encerrar, eu trouxe um texto aqui do Espírito Joana de Ângeles, do livro Episódios Diários, intitulado A Mágoa. E ela diz assim: a semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra o âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam o mau humor e azedume. Quem acumula mágoa, coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adredemente estabelecidas, às quais deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Que Deus nos abençoe.